Bem, pessoal, sejam bem-vindos aqui à nossa parte 2 dessa aula de componentes protéticos. E eu queria dizer que estou super feliz com a repercussão da aula 1, que foi logo no começo da pandemia no ano passado, e que ficou faltando essa parte 2, tá? Para a gente dar continuidade àquele raciocínio, tá certo? Antes de começar, eu queria me apresentar para quem não me conhece. Meu nome é Julierme Andrade, sou professor de pós-graduação e trabalho com prótese dentária já há 10 anos, um pouco mais, né? Sou especialista, mestre e doutor pela Universidade de São Paulo e venho desenvolvendo trabalho com prótese fixa e prótese sobre implante já tem algum tempo, né? Então, todos os nossos cursos é visando justamente entender o básico e simplificar os processos. Essa é a nossa meta, tá? De antemão, já queria lançar para vocês, agora no mês de abril de 2021, nós estaremos lançando um curso online de prótese sobre implante. É uma série, chama Direto ao Ponto. Em que consiste essa série? O primeiro módulo já está praticamente concluído e eu foquei principalmente em moldagem de transferência do implante HE, do cone Mosse, do pilar ou esteticone, do munhão e do protocolo. E para finalizar, ainda fiz uma faixa bônus de confecção de gengiva artificial. E tudo isso, gente, vai ser lançado por um preço totalmente promocional, tá? De R$ 75 e ainda divide no cartão isso. Vai ser uma experiência muito legal, está sendo divertido para mim gravar, porque era algo que eu não tinha e foi um desafio pessoal fazer isso da melhor forma possível para vocês, tudo bem? Então, gente, vamos lá. Essa parte aqui de componentes protéticos, parte 2, eu vou dar uma pequena recapitulação do que a gente já viu na parte 1 para poder iniciar nessa parte 2 com o assunto mais fresco na memória. Tá? A fase 1 da reabilitação é a fase do procedimento cirúrgico, né? Então, o ortodontista, através do seu planejamento protético, ele vai lá instalar o implante e, a partir daí, você vai começar a planejar a sua fase de reabilitação, com quanto tempo eu vou poder instalar um provisório, carga e etc. Né? Então, a fase 1 é a instalação do implante. A fase 2 é quando, de fato, começa a nossa reabilitação. Então, eu sempre peço para o implantodontista já me mandar com o cicatrizador. Então, ele vai ter a técnica correta de manejo desse tecido, a reabertura, instalação do cicatrizador do tamanho adequado, tá certo? Nesse caso aí, nessa foto, no provisório que a gente tinha feito, já pós-cirurgia, você vê que eu já tentei dar uma conformação desse tecido, está extremamente saudável, né? Então, o cirurgião ele tem que entregar para a gente que faz a prótese já com o cicatrizador instalado. Para instalar um cicatrizador, não é você ir lá, cortar a gengiva do paciente e instalar, não. Tem a técnica correta de fazer isso, tá certo? Então, a fase 2, início da reabilitação. Então, só para relembrar, as alturas de transmucoso, o pescoço do seu componente, né? Nesse caso aí da foto, um cicatrizador. Essas alturas elas vão de 0,8 até 5,5. Observe que a altura da plataforma do seu implante cone Mosse, esse no caso é um cone Mosse, até a borda do seu cicatrizador, esse pescoço que é formado. Então, nós temos alturas diferentes dependendo de quanto esse implante ficou enterrado lá no osso, ou a altura óssea, ou espessura de gengiva, enfim. Para isso, para a gente medir isso, né, essa distância entre o seu implante que está lá até o zênite gengival, tá certo? A gente sempre pede para o cirurgião deixar o cicatrizador na altura do zênite que a gente quer. Isso vai facilitar até a nossa escolha do componente, do transmucoso do componente.
Porque se o paciente tiver uma espessura de gengiva espessa, ou seja, mais de 2 milímetros, eu posso deixar esse componente até 1 milímetro abaixo do zênite. Eu vou conseguir esconder bem esse material que está embaixo. Senão, eu vou ter que descer um pouquinho mais, né? Então, eu uso sempre o medidor do Cone-Morse. Esse aí é um medidor do Cone-Morse do sistema Cone-Morse Neodent. Guilherme, se eu tiver o Cone-Morse da Assim, ou da DSP, ou da qualquer um outro, cada marca, cada sistema com o seu medidor de Cone-Morse, seu medidor de transmucoso, porque isso vai entrar, vai encaixar lá na parte interna do seu implante, certo? Então, essa foto, inclusive, está no meu Instagram, lá tem um demonstrativo, para a gente sempre ficar relembrando essas marcas, é meio que universal isso aí, tudo bem? Então, nós vamos colocar lá na boca do paciente, no implante, deixar bem firme, tá certo? Essa bolinha que tem nessa parte superior, esse orifício do medidor, é para a gente amarrar um fio dental, porque como é muito pequeno esse medidor, para não correr o risco desse paciente engolir isso aí, tá certo, gente? Então, veja bem, aqui na minha marcação está dizendo que de 2,5 seria o tamanho que está em cima dos ânus do paciente. Então, esse paciente tem uma gengiva bem espessa, então eu escolhi um transmucoso de 1,5 para trabalhar. Era melhor se fosse 3,5, né? Seria melhor se o implante tivesse descido mais e se o paciente tivesse osso para isso, né? E observe, gente, sempre é uma dúvida nos cursos de prótese sobre implante. O pessoal acha que as peças são cambiáveis, servem para todas as marcas. Não servem. Algumas marcas são compatíveis com outras, mas esqueça isso da memória de vocês, certo? Nesse momento, aprendam o que é o básico, mais fácil de fazer, tá certo? Para poder você ir desenvolvendo esse trabalho e conseguir entender que peça consegue encaixar em qual, até porque nem é recomendável você ficar usando peças similares para fazer reabilitação. Cada fabricante fez pesquisas, estudos para ver qual peça ficaria melhor. Guilherme, não tive opção. Quem não tem opção, não tem opção. Tem que usar. Até aí, tá, cicatrizadores Cone-Morse, hexágono interno e hexágono externo, para você ver como é totalmente diferente, né? Então, a gente tem que entender isso, que nem tudo é cambiável, nem tudo se troca ou dá para encaixar, tudo bem? Então, só para relembrar, o que são componentes protéticos? Gente, não confundam componente protético com intermediário. O componente, eles são as peças usadas nas reabilitações. Que peças são essas? Tem o intermediário, que é o abutment, que é a peça que vai fazer o intermédio entre a sua coroa e o seu implante. Ele se chama intermediário por conta disso. Existem os cilindros, existem os transfer e os análogos. Tem os parafusos, etc. Tá certo? O nosso foco aqui é bem na seleção desse intermediário, né? Uma ideia de seleção do intermediário. Na aula 1, eu falei sobre próteses unitárias para implantes bem posicionados. E eu falei lá, parafusado e cimentado, que são os sistemas de retenção. Nessa parte 2 é para unitário mal posicionado. Como é que eu vou fazer essa seleção? Se for um implante, por exemplo, Neodent Cone-Morse, eu não vou ter opção de prótese parafusada para implantes mal posicionados. Eu vou ter apenas soluções cimentadas. Por isso que eu coloquei um asterisco aí no parafusado. Se você usa o sistema Gram-Morse da Neodent, que é o sistema que nós usamos nos cursos, né, que é um ótimo sistema, para mim é a evolução muito boa do CM, que eu já considerava boa. Nós temos o micropilar. Gente, o micropilar, ele funciona como um pilar, sendo que ele tem 3,3 de largura e ele pode ser angulado de 17 a 30 graus. E ele pode tanto ser usado para prótese múltipla quanto para prótese unitária. Tem o pilar Ideale, que é da Implacil, é no mesmo sistema, tá? Então, assim,
Eu coloquei um asterisco porque não é o padrão. São novos sistemas que têm essa solução protética. Então, assim, se o seu sistema não tem essa solução, o que eu indico? Fazer prótese cimentada. Ah, Guilherme, meu professor de prótese lá da especialização falava que não gostava de usar cimentado. Olha, a questão não é gostar, é você fazer o que tem que ser feito, tá certo? Eu prefiro sempre as parafusadas, porém, nem sempre dá. Então, a gente tem que saber diferenciar bem isso, o que a gente quer e o que dá para fazer, tá? Então, nós vamos focar nessa primeira parte em trabalhar com próteses cimentadas. São próteses muito bonitas, os pacientes adoram, porque não fica aquele orifício do parafuso, né? E realmente são próteses que você consegue dar um perfil de emergência bem bonito. Ela tem a sua vantagem quando é bem indicada. E fica muito legal e fácil de fazer, tá? Para escolher um punhão universal, eu já mostrei na parte 1 dessa aula. A gente escolhe a plataforma, a altura e o transmucoso. São 3 medidas. Qual é a plataforma? Existem 2 plataformas de munhão, de 3,3 de largura ou 4,5. Quais as alturas? Existe munhão de 4 e munhão de 6. E transmucoso, igual aquele que eu mostrei lá dos cicatrizadores, de 0,8 até 5,5. Olha, me entendi. Isso seria se fosse um munhão reto. E se fosse um munhão angulado? O que é que muda? Você vai escolher essas 3 medidas e a angulação do seu munhão. Se ele vai ser de 17 ou de 30. Ah, entendi. Vai ser 17 ou de 30. Mas agora eu lhe pergunto, e como é que eu vou saber se vai ser de 17 ou de 30 graus? Porque, tecnicamente, eu teria que ter um kit de seleção protética. E vende, gente. Toda marca tem o seu kit de seleção protética. Mas você vai usar pouquíssimas vezes. Vá por mim. Você vai fazer um investimento e vai usar muito pouco. Qual que é a minha sugestão? Pega o seu medidor de Cone Morse, coloca lá. E você sabe o que são. Você se divide aquele em 180 graus, ou em 45 graus, em 90 graus, 45, 30 é um pouco menos. Então a gente faz por aproximação e por experiência. Olha, não, eu não gosto não disso não, eu vou comprar o kit de seleção. Então, ótimo, maravilha, compre. Você vai usar algumas vezes e depois você vai deixar ele lá, estocado. Isso eu vejo bastante, mas fica a opção. Aí você tem que saber que você vai ter que escolher 2 angulações, 17 ou 30, tá? Então, por exemplo, aí está a caixinha lá, munhão universal angulado, CM Exact. Sugestão que eu dou: comprem sempre munhões indexados. Olha, como é que eu sei que é indexado? Pede para o seu representante te ajudar, se você não conhece. Se bem que os representantes hoje em dia não sabem de nada. Se eu fosse dono de empresa de implante, eu iria fazer um treinamento forte com eles, porque eles parecem que não dominam o sistema que trabalha, né? A Neodente não, a Neodente trabalha bem, mas outros fabricantes, eles não entendem absolutamente nada. Então fica bem difícil quando a pessoa não entende. Mas veja só, o que é o Exact? O Exact é um index que tem no seu componente. Então, ele tem 6 posições bem definidas na hora que você vai inserir lá no seu componente, no seu implante, tá certo? Eu vou mostrar na foto posterior, tem o que é o index. O index é um hexágono na ponta do intermediário, que fica dentro do implante. Lá dentro do implante tem um hexágono e no teu intermediário tem outro. E eles se encaixam. Ele só tem 6 posições de encaixe. Por isso que se chama indexado. O caso anel dente chama de exact. E esse é um de 30 graus. Então é um munhão de 3,3 por 4 por 1,5, indexado de 30 graus. Certo? Olha só a fotinha dele como é. Então ele tem um índex assim próximo ao parafuso, né? Então esse parafusinho que aparece aí do munhão é o parafuso que vai parafusar o munhão lá no meu implante. E aí vem a coroa cimentada em cima dele. Uma coisa que você tem que observar na prótese sobre o implante, no angulado, é que ele tem um pescoço assim, maior aqui, ó.
nessa região. Então, você tem que esconder isso, tá? Geralmente põe para lingual, põe para palatina, para não ficar aparecendo isso. Tudo bem? Olha só esse caso, né? Então, a gente fez a exodontia, fez a fresagem, o implante está bem posicionado, sendo que o paciente ele tinha uma compensação dentária aí que fez com que a gente escolhesse, ele queria, né? Não queria usar metal porque já tinha uma experiência negativa com prótese metálica, ele queria uma prótese 100% cerâmica e não sei o que e tal. Eu nem costumo deixar muito o paciente escolher essas coisas, porque eu acho que isso é uma prerrogativa nossa, como profissional, escolher qual material é mais adequado para cada caso, né? Mas tudo bem, fazia sentido a gente usar uma coroa totalmente cerâmica e eu coloquei aí um munhão reto de 3,3 por 4 por 2,5. Ficou tocando no antagonista e agora? Vou desgastar o antagonista? Gente, nunca, nunca, em hipótese alguma, você desgasta um dente natural para caber o seu componente. Eu sei que esse aí é um componente de 2,5 de altura, de transmucoso. E olha, tá aparecendo a borda dele. Se eu colocar uma peça aí, possivelmente vai aparecer a borda do meu componente. Então, foi o que eu fiz. Eu diminuí o transmucoso e angulei 17 graus para frente. Olha só como ficou melhor. Criei o espaço para minha cerâmica assentar. Então, assim, ele já tem os dentes muito curtos, então isso era um desafio. Então, veja só, o implante não estava mal posicionado, mas a questão oclusal me permitiu fazer essa modificação. Eu escondi o término do meu munhão, eu reposicionei ele numa posição mais adequada e já está pronto para finalização. Então, assim, você tinha esse componente aqui em estoque, nem sempre a gente tem todos os componentes em estoque. Então, é melhor você provei o componente, não ficou bom? Tira o componente, põe de volta o provisório que o paciente estava e seleciona e compra o componente adequado. Não existe você ficar usando o que tem para não gastar. Gente, tem que parar com essa mentalidade de aluno de graduação que é caro, não vou gastar. Se você quiser fazer um trabalho de alta qualidade, você tem que gastar. Infelizmente, isso aqui é necessário, né? Comprar principalmente intermediários da marca. Fiz a realização da moldagem, então. Esse caso eu até coloquei no nosso curso online. Vai ter, eu faço a teoria e depois eu faço a demonstração. Está super didático, né? Eu tentei simplificar ao máximo. Eu falo sobre que material é esse que eu usei para cópia do perfil gengival, tá certo? E seleção de cor e mandamos para a confecção da coroa. Gente, observe, todas essas fotos, casos são meus, certo? São casos pessoais. A fotografia é algo que é indispensável hoje em dia. Então, a gente não tem como fazer uma comunicação com o laboratório sem uma boa fotografia para enviar para eles, né? Olha só, gente, em relação aqui na cirurgia guiada, quem já trabalha com cirurgia guiada, né? A gente trabalha com planejamento protético. Por exemplo, quem instala implante sabe, no montador do implante tem umas bolinhas, que aqui a gente chama de index. Aquele index a gente sempre pede para deixar para vestibular, porque eu sei que uma face do meu hexágono interno lá do implante, do conimócio, o meu index interno, para não confundir, o meu index interno, ele está para vestibular, eu consigo posicionar o meu componente da mesma forma. Esse aqui é um componente, é um munhão universal de 4,5 por 4, angulado de 17 graus. Do mesmo jeito que eu planejei no software, eu trouxe para a boca do paciente para confecção do provisório. Guilherme, o que você mudaria aí? Uma autocrítica. Eu diminuiria o tamanho desse munhão, eu colocaria um munhão de 3,3. Eu estou achando ele pouco espaço entre um dente e outro para formação de papila. Então, eu acho que se eu trocar, eu vou conseguir um sucesso. Mas foi carga imediata, eu fiz com 4,5 mesmo, e depois eu tiro, removo e troco esse componente quando o osso integrar. Tá? E para casos múltiplos, né? Se tiver bem posicionado, nós vamos usar o sistema parafusado, né? Na verdade, o mini pilar e o micro pilar, certo? Como é que a gente trabalha com mini pilar? Gente, o mini pilar e o micro pilar,
para a maioria dos sistemas é para prótese múltipla, tá? Para prótese múltipla. Lembra que eu falei lá no início, o micropilar do sistema Gram-Oss admite que esse hexágonozinho que tem na ponta dele trave num cilindro especial desenvolvido para isso. Porque esse cilindro que tem aí, esse hexágono que tem na ponta desse mini pilar, é para instalação e torque, não é para poder você colocar uma coroa unitária, tá? O mini pilar ele tem 4,1 de distância. É fixo, tá, gente? É fixo, isso não muda, você não escolhe. Compra o mini pilar já vinha assim. O micro pilar ele é menorzinho, olha, é 3,3. Para poucas distâncias, quando os implantes estão muito próximos uns aos outros, né? Então a gente instala o mini pilar, que também é conhecido como um componente rotacional, que ele permite vários eixos de inserção, mesmo que os implantes não estejam paralelos. E você dá um torque nele de 32 newtons, tá? Então veja só, até na própria cirurgia guiada ou na confecção de provisórios CAD, a gente já entra na cirurgia com os provisórios feitos, né? Para poder ir trabalhando com isso. Olha a chave do mini pilar. Ela tem um sistema que encaixa na cabeça do mini pilar, naquele hexágono, para dar um torque. Olha como ele encaixa lá. E a gente dá um torque no mini pilar reto de 32 newtons. Gente, observem sempre o sistema que vocês trabalham, certo? Para poder ver a indicação do seu torque lá do fabricante. E a chave da catraca, você dá os 32 newtons se assim o seu sistema pedir, tá? Então, o mini pilar, né? Isso aí foi um caso que a prótese múltipla, tá? De mini pilar, e o parafuso fraturou lá dentro do componente, tá certo? É sempre o mini pilar, quando você divide as forças, é menos comum da gente perder o implante, né? Geralmente a gente quebra o parafuso. Nesse caso, o paciente tinha um bruxismo tão severo que nós perdemos o implante. Mas perdemos por quê? Porque o implante era curto. Se o implante fosse maior, né, o implante de 4,3, ele nem necessariamente seria mais longo, né? Se ele fosse mais, tivesse uma plataforma maior, a biomecânica dele é mais efetiva. Então, ele era 3,5 por 8, esse implante perdido. Gente, se eu tivesse usado um de 4,3 por 8, possivelmente eu não tinha perdido esse implante. Mas a odontologia real é assim. E para remover essa peça dele, eu tive que pegar uma broca transmetal. O parafuso ficou preso, não saiu. Perdi o torque no hexágono do meu mini pilar. Fiz uma fenda e com a chave de fenda eu consegui. A chave de fenda do kit protético, tá, gente? Não é a chave de fenda de parede, não. Tirei e removi esse intermediário. Não. Isso causa uma dorzinha de cabeça, mas é isso aí. Olha só como ficou na boca. Isso era um mini pilar, né? Coloquei a chave de fenda e removi, tá? Detalhe, no meu curso de prótese sobre implante presencial, nós temos um módulo só de resoluções de intercorrências. Então, todas as intercorrências que eu tenho na clínica, eu acabo fotografando, gravando, para a gente desenvolver isso, o pensamento crítico lá com os colegas, e entender o porquê falhou, né? Não é só corrigir, mas entender o motivo pelo qual falhou. E, né, isso aqui, quando a gente manda esse cilindro de cobalto cromo, quando a gente envia ao laboratório para confecção da infraestrutura de metal, tá? Mas isso aqui não é bem parte do componente, da seleção do componente protético. Então, gente, e para próteses, né, e para implantes mal posicionados? É o mesmo mini pilar ou micro pilar. Observe, gente, que não tem solução protética cimentada para próteses mal posicionadas. Porque como eu iria encaixar munhões que têm eixos de inserções únicos numa prótese múltipla? É praticamente impossível que a gente faça isso. Então, se está mal posicionado, nós vamos tentar, para a prótese múltipla, deixar que os parafusos saiam todos no símbolo dos dentes. Os superiores e oclusal, e nos inferiores da mesma forma. Então,
o parafuso idealmente tem que sair no símbolo ou no meio da plataforma cruzal, tá? Então, se não estiver bem posicionado, assim como eu fiz com o munhão, nós vamos escolher, olha, eu gostaria de um mini pilar angulado de 17 graus e o transmucoso é de 3,5, 2,5. Nós só vamos escolher o transmucoso e a angulação desse mini pilar. Olha só. O parafuso, vai ter duas entradas de parafuso nesse mini pilar. Vai ter o parafuso do intermediário e da prótese. Tá? Então, esse aqui é um angulado de 17 graus. A gente corrige essa angulação errada do seu implante. Lembrando, para prótese múltipla, o mini pilar é para prótese múltipla. Tudo bem? Olha só o acesso do parafuso do mini pilar. E a gente usa normalmente a chave 1.2 ou em alguns sistemas a chave 0,9. E o torque é sempre menor, é um parafuso menor, a gente dá um torque de 15 newtons. Veja novamente o seu sistema que você usa, porque às vezes tem sistemas que é diferente, você dá 20 newtons, então vai depender muito da marca que você usa, tá? Olha só, o mini pilar angulado, isso é um mini pilar angulado da Sinsser, do sistema Strong SW, tá? Então, esse paciente ele reclamava, instalaram meus implantes, está muito palatinizado, está muito no céu da boca, isso me incomoda e tal. Eu não ia remover os implantes dele, né? Então, ele nem cogitou essa possibilidade. Então, eu angulei um pouco, 17 graus, esses implantes para vestibular e tentei jogar um pouquinho mais para frente essas entradas de parafuso. E ele se adaptou melhor, né? Não ficou como ele gostaria, porque ele queria esses implantes no mesmo arco do superior. Mas eu não acompanhei esse caso, né? Ele já chegou na fase de reabilitação e creio que por limitação óssea não deu para instalar esses implantes mais na região anterior, mais vestibularizado um pouco. E iria me ajudar muito no perfil de emergência dessa prótese. Então você vê aí no angulado, ele sempre terá dois orifícios, né? E observe que quando a gente molda no análogo, só tem um. Por quê? Porque a referência que eu quero é o parafuso que vai fixar a prótese, não é o parafuso lá do teu intermediário. Então eu sempre coloco um veda-roscazinho nessa parte do meu intermediário para poder não entrar alimento ou alguma coisa aí, eu boto um veda-rosca de modo que eu não saia e atrapalhe no torque da prótese que a gente vai colocar. Tá? Assim como eu falei antes, a cinta do mini pilar angulado ela é bem volumosa em uma das faces, observa, para poder angular e ter resistência. Essa cinta é maior. Então prestem atenção, se você for fazer isso em área estética, não vai dar certo, vai ficar aparecendo esse cilindro aí, tá? Essa parte, essa cinta do mini pilar angulado que é alta. Então a gente tem que corrigir, tentar botar isso para palatina, para lingual, esconder isso aí, tá certo, gente? Olha só a cinta lá aparecendo. A sorte é que esse é um caso que a gente ia fazer uma dentro gengival, né? Então, a gente tentar esconder isso aí da melhor forma possível, certo? E permitir sempre que a gente peça com o índex. Olha só o hexágono aí, ó. O índex. Da mesma forma, eu vi lá, tem um índex do munhão angulado, também tem um índex, né? Isso tem. E o mini pilar também. Olha aí, o mini pilar angulado, indexado. Isso vai facilitar que a gente insira o seu mini pilar na melhor posição possível. Ele tem 6 posições definidas pelo índex dele. Então, isso vai ajudar muito a gente, tá? E o sem índex, ó, não tem, ele entra rodando assim. Você tem 360 posições definidas lá, pré-definidas. Então, vai ser ruim de você escolher a melhor parte disso aí, a melhor posição, tá? Como eu te falei, relembrando aí, prefira a compra de componentes sempre indexados. E eu ainda acrescentaria mais, da marca. Se você usa Neodent, compra Neodent. Se você usa Sim, compra Sim. Ah, Guilherme, eu vi que vende num site X uns componentes, é mais barato. Mas pensa que depois você vai ter dor de cabeça para tirar esses componentes, o parafuso vai quebrar. Então, às vezes o barato, às vezes não, na maioria das vezes o barato sai caro na reabilitação, né? Então, até o laboratório é um exemplo disso, tá certo? E
Essa parte de transfer, moldagem, isso aí tudo vai ficar para uma nova aula, vai fazer parte do nosso curso online, tá, gente? Espero que vocês tirem proveito dessa parte 2, tá certo? Meu Instagram é julierme.andrade, quem quiser acessar lá, trocar uma ideia, a gente troca muita ideia, o pessoal compartilha bastante material, a gente desenvolve um bom relacionamento aí com o pessoal que está começando na prótese sobre implante e quer trocar alguma experiência também. Tá joia, gente? Agradeço, muito obrigado e até a próxima.